Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje, quero abordar um assunto curioso e interessantíssimo que me aconteceu na última semana. Foi me encontrar com uma velha amiga de outros carnavais, fazia um tempo que a gente já não se via. E aí paramos num barzinho e começamos a falar, né, das vidas, né, das nossas vidas, né, o rumo que levou. Aí eu falei, eu comecei a estudar bastante assuntos espiritualistas, né, então tô muito, tô me engajando, né, tô procurando me engajar na pauta e tudo mais, e piriri, pororó, pururu, pão doce, abacaxi. E aí eu falei, eu não sei se eu não lembro se ela perguntou de religião. Eu falei, não, não tenho religião, né? Eu sou universalista, né? Eu acredito em Deus, em ETs. Aí ela falou, você acredita em Deus e em ETs? Uau! Um negócio assim. Meio assim, tirando sarro, né? Não de um jeito maldoso, mas assim, na cabeça dela, uma coisa era uma coisa, a outra coisa era uma outra coisa. E ela achou estranho eu falar de Deus, né? E falar de extraterrestre juntos. E eu fiquei, ué, mas que conversa que é essa? Pensei comigo. Porque essa amiga, ela é médium, né? Então ela, desde muito nova, ela faz deslocamento da consciência, ela medita, ela vê espíritos, né? Não lembro se fala com espíritos também, mas provavelmente sim. Então, pra mim, a fala dela, eu tomei com profunda estranheza, né? Um profundo estranhamento e até quase me senti mal. Falei, uai, como assim? Ai, meu Deus. E aí eu quero falar disso, né? Porque assim como ela, e assim, gente, é aquilo que sempre falamos aqui quando viemos, quando, né, gravamos para vocês. Observe que muitas coisas que acontecem, muitas falas, muitas condutas absolutamente equivocadas, parte primeiramente, presta atenção nisso, parte primeiramente de pessoas ditas espiritualizadas, entende? Parte dessas pessoas que dizem ter contatos e experiências com o sobrenatural e às vezes até tem mesmo, partem de pessoas que dizem crer em Deus, partem de pessoas que se creem, às vezes até não dizem, mas se creem conectadas com a realidade da existência, se creem muito entendidas, né? E é importante frisar isso porque aqui na Terra existe uma coisa chamada soberba do saber, né? Então você lê um livro, dois ou três, entende, às vezes até decora o livro, entende ou não entende, né? Porque senão não cometeria esse tipo de gafe. Mas decora o livro e passagens importantíssimas. Você que foi dotado pelo Criador, muitas vezes com o dom da palavra, consegue discorrer sobre o que você estudou com muita autonomia, com muita integridade, né, nas palavras do que você fala, mas aquilo que você fala são palavras ocas, são palavras vazias, vazias de sentimento, vazias de convicção. Então, existe o verniz da boa dialética, existe o verniz da boa oratória, do bom português, correto e irretocável, mas não existe o principal, que é o preenchimento, né? Porque as palavras são um veículo, elas não são o fim, elas são um veículo. Elas não são as palavras por si só não representam verdade. O que é a verdade é aquilo que eu recheio esse veículo, é aquilo que esse meio está impregnado. Ali reside a verdade, entende? Então, vemos muitos espiritualistas de todas as doutrinas religiosas, judeus, Hare Krishnas, whatever, o que você quiser que seja, falando, né, é, querendo falar, enfim, de Deus, de espiritualidade, com uma certa, pretende-se, né, com uma certa maturidade, e aí a gente se depara com falas como essa, por exemplo. Essa é uma amiga minha queridíssima, amo demais, profundamente. Aqui eu não sei de maneira nenhuma, né, a expor,
a levá-la ao ridículo, ao escárnio, porque, na verdade, ela está no esquecimento. Ela se vê, é um espírito que, se tiver contato com a verdade, tiver contato com oradores, com palestrantes, com pessoas que estão procurando se iluminar por sua própria conta e tem acesso a esses conhecimentos, ela, se tiver contato com esse tipo de gente, em pouco tempo ela certamente incorporará aquilo nela, porque o espírito dela, assim como o espírito de vocês, conhece já essa verdade, só que ela está no esquecimento e ela veio adotando condutas na vida dela, né, seguiu caminhos que ela eventualmente teve contato com determinadas narrativas que no esquecimento da matéria ela acabou achando que aquilo era lógico. Mas se ela tiver contato, por exemplo, com uma narrativa científica e filosófica verdadeiramente espiritual, madura, mais expandida, de cara ela vai tomar aquilo como verdade, porque a gente ficou conversando sobre isso e se percebe, ela falou, não, eu concordo com você, então você percebe que muita gente fala coisas sem sentido, e quando eu falo de coisas sem sentido dentro desse conceito cósmico, por exemplo, como isso de falar, você acredita em Deus e em ET, ao mesmo tempo, né, tipo, debochando, assim, nossa, consegue, uau, hein? Como se fosse adorar dois deuses e a gente vai esmiuçar isso aqui. Então, assim, é importante essa fala, achei importante gravar um vídeo sobre isso. Então vamos lá, né, meus amigos, meus queridinhos. Gente, o Criador, o poder criativo universal, aquele que dá à criação o ser, o propósito, o fundamento, aquilo que se manifesta não só na criatura, mas como a criação da própria criatura, aquele que se manifesta não só no espírito, como no corpo, todos eles, todos os corpos, conhecidos e desconhecidos já por essa humanidade, aquele que se manifesta nas palavras, aquele que se manifesta nos sentimentos, aquele que se manifesta nos atos e condutas, aquele que se manifesta nos processos mentais, aquele que se manifesta nos códigos conscienciais criadores, aquele que é a raiz, a origem de todas as coisas e de tudo o que existe, aquele cuja a separação é impossível, porque não existe vida distante dele, porque viemos dele e estamos nele e somos a todo instante. Isso é indissociável da criatura e da criação, preenchidos com essa verdade, preenchidos com o Criador. Assim é a existência nesse mundo primitivo, né? Ou em qualquer outro mundo primitivo ou não, mais evoluído e ainda mais evoluído que esses primeiros. A existência, ela existe com o propósito tão somente de nos tornarmos cada dia mais conscientes dessa realidade, conscientes dessa unicidade que há entre a nossa consciência individualizada e a consciência do Criador universal. Estamos aqui para tomar posse, para tomar consciência da consciência do nós. A maior ilusão que existe na Terra é a ilusão da separação. Não somente a ilusão da separação do ponto de vista eu e você, somos todos um, mas como a ideia que se faz de separação entre as alegorias conscienciais, por exemplo, o tempo, por exemplo, os elementos da natureza, por exemplo, o espaço, esse espaço aqui agora, e espaços passados, espaços presentes, espaços futuros, espaços paralelos, espaços multidimensionais. Não existe separação. Conforme a criatura vai tomando consciência e vai tomando posse disso,
A partir do momento que a criatura começa a entender, começa a assimilar, começa a absorver, começa a aceitar, começa a praticar essas verdades, ela vai tornando-se uma com esse fluxo eterno e infinito de vida. A criatura é então preenchida por uma qualidade de um arrebatamento sublimado, incompreensível para aqueles que ainda não vivenciaram isso. É algo, inclusive, de difícil explanação, porque na Terra temos uma limitação, uma carência comunicacional que são as próprias palavras, limitadas em si mesmas, limitadas porque são limitadas a partir da experiência e do que conhece a criatura, a humanidade, no qual essas palavras são oriundas, o que eu quero dizer. Porque a humanidade do planeta Terra é desconectada do espiritual, porque a humanidade do planeta Terra vivencia experiências efêmeras e ilusórias, e porque a humanidade do planeta Terra não as compreende, nem mesmo as experiências e entendimentos ilusórios da própria matéria, que é tudo o que ela conhece. A criatura dessa humanidade acaba tendo um dialeto parco, um dialeto empobrecido, inepto, desprendiendo. Por quê? Porque ela não vivencia a realidade. Então, as mesmas palavras que ela possui para expressar-se também não são equivalentemente proporcionais à realidade. Os espíritos superiores, a todo instante, se veem numa necessidade repetitiva, mas impossível de se ignorar, de vir falar conosco, e muitas vezes se veem na necessidade de falar assim, entenda, é uma forma de dizer, é para que seja compreendido, não é exatamente assim, não é esse o nome que damos, não é assim que entendemos. No plano espiritual, os termos, as nomenclaturas, o entendimento, a compreensão é outra. Mas para que seja compreendido, para que possamos nos fazer compreender, a gente utiliza essa palavra assim, a gente utiliza essa palavra assado. E aí, quando os espíritos superiores de muita luz descem para relatar as suas vivências, aquilo que eles vivem, para dar testemunho da consciência cósmica que eles já tomaram ciência de que são, tornaram-se um com tudo isso, um com o todo. E aí quando eles descem para dar testemunho dessa realidade mais elevada, transcendente e que está à espera de todos nós aqui na Terra, esses espíritos descem para dar testemunhos, por exemplo, da maravilha que é criar espíritos, da maravilha que é, por exemplo, criar mundos, civilizações, da maravilha que é colonizar, da maravilha que é libertar consciências. E aí eles encarnam, ou simplesmente acoplam em um médium da Terra com o anseio de falar, contar essas boas novas. E aí eles falam, é maravilhoso, é estrondoso, não tem palavras para descrever. Essa frase está sendo muito repetida nos meios espiritualistas de oradores e médiuns sérios e será ainda mais repetida, porque cada dia mais serão trazidas verdades de difícil assimilação por humano da Terra, que tem um cérebro obsoleto, que tem um entendimento limitante, limitado,
equivocado, corrompido, e a mente animal tentará alcançar um entendimento filosófico espiritual superior, sublimado. E não vai conseguir, porque as palavras não são suficientes, não são úteis o bastante, não atendem à necessidade de expressão desses seres. Porque no cosmos infinito, nos comunicamos por meio do pensamento. Comunicamos o pensamento. Emitimos uma onda de pensamento. E aí a gente traduz com o que a gente compreende através do cérebro físico. Mas o que está se comunicando é o pensar. E aí, se a gente partilha não exatamente as mesmas vivências, podemos entender assim também. Não exatamente as mesmas, porque cada vivência é uma. Mas se partilhamos o mesmo grau consciencial de entendimento, possuímos o nosso espírito, possui a nossa consciência, possui símbolos e códigos correspondentes com aquelas ideias que aquele espírito emana, irradia para mim, para ele, ou para eles, ou para todos nós. E aí a gente consegue fazer uma interpretação mais fidedigna daquilo que o espírito, daquilo que o ser quer passar. Mas, se o espírito tem vivências limitadas, é sempre a mesma coisa, o espírito não tem um enriquecimento cultural, um enriquecimento intelectual, um enriquecimento científico, do ponto de vista não só espiritual, mas também terrestre, inclusive. Aí, quando o espírito irradia uma ideia de altíssima expansão, de altíssima sublimação, e é claro, também daquilo que ele sente, a gente tem que ser compatível nos sentimentos, principalmente, mais nos sentimentos até do que nas palavras e conceitos, mais até, né? Mais até. Aí, esse espírito que possui nessa afinidade ou que não possui, se você possui, você vai ser um canal mais límpido. Se você não possui, tudo que esses seres superiores vão te passar estarão sujeitos às distorções dos seus sistemas de crença. Estarão sujeitos às distorções dos seus equívocos. Estarão sujeitos às distorções das limitações que você se autoimpõe. E aí, a comunicação é comprometida. E aí, trazer noções, ideias e conceitos superiores de mundos, de cosmos, de criação, de sentimento, de afeto, mesmo de amor, torna-se um pouco desafiador, porque você recebe um esclarecimento e você sugestiona esse esclarecimento às suas próprias crenças, às suas próprias visões e noções de mundo. E aí, quando você vai falar isso para os outros, tá totalmente diferente, tá totalmente distorcido, tá totalmente distante do que você recebeu. Você recebeu muitas vezes uma canalização com o próprio Criador. O próprio, ele mesmo, o Criador do seu espírito. E aí, porque você está num momento evolutivo qual você acredita em limitações, você acredita em preferências do Criador por um espírito e de outro, porque você acredita ser algo que você não é, ou porque você faz uma ideia de si muito inferior, ou porque você faz uma ideia de si totalmente distorcida, achando que você é um Deus encarnado. Não, presta atenção, existem deuses encarnados, mas não estou falando de um jeito elevado, eu estou falando você acha que você é o próprio Deus na sua ignorância, você acha que você é o próprio Deus na sua arrogância. É nesse sentido que eu estou falando, que é limitar o agir de Deus, né, condicionando o agir de Deus àquilo que aquilo que você acredita, aquilo que é real e crível para si. Aí fica complicado. Muito bem. Estava no barzinho com essa minha amiga. E aí ela falou isso.
E muitos espíritos, muitos espiritualistas, muitos espíritas, muitos umbandistas, muitos candomblecistas, muitos espiritualistas evangélicos e católicos e judeus e o que quer que seja, tem essa mesma visão, né? É mais chocante quando a doutrina religiosa veio com o anseio de expandir. Por exemplo, o espiritismo, a umbanda, né? O candomblé. É ainda mais chocante, né? Essas outras que ainda estão atrelado muito à ideia da Bíblia, aquela coisa mais imatura de fé, né? Uma fé mais imatura, uma concepção mais imatura da criação e do próprio Criador, esses a gente até entende um pouco mais. Mas quando a gente tá falando com espiritualistas que acreditam, né, dizem crer em reencarnação, dizem crer em mundos superiores, pra gente que vê de fora, fica um pouco mais complicado a digestão desse tipo de fala, desse tipo de vocábulo, desse tipo de colocação. A gente toma isso com muita estranheza. Porque, por exemplo, para os kardecistas, tá lá dito, né? Para os kardecistas não, né? Para todos os cristãos, inclusive, tá lá dito, né? Existem muitas moradas na casa do meu pai. Existem muitas moradas na casa do meu pai. E as pessoas às vezes acham que as moradas da casa do pai são moradas. Eu não sei, na verdade eu nem sei o que as pessoas entendem. Porque quando se fala de moradas da casa do Criador, fala-se de todos os mundos infinitos que ele criou e cria. E está criando nesse exato momento. Porque cria de toda a eternidade, infinitamente. Isso sempre foi assim. Isso é assim e sempre será assim. Então, quando lemos, existem muitas moradas na casa do meu pai, o que está querendo dizer? Está querendo que existem não somente muitos mundos, mas muitos mistérios, muitas culturas, muitos povos e, naturalmente, níveis e níveis e níveis cada vez mais transcendentes de entendimento, de consciência, de elevação, de interpretação e mesmo de conexão com o próprio Criador. Existem muitas moradas na casa do Pai, porque as moradas da casa do Pai buscam, à medida que se elevam, traduzir uma parte diminuta do íntimo do Pai. O Pai é, portanto, uma consciência cósmica, recheado e permeado de diversidade, de multiplicidade. Ele é tudo o que há. E ele é diverso, ele é abundante, ele é único, mas se manifesta de maneira diversa, se manifesta de maneira múltipla. Ele é pura criatividade. Ora, por que o Criador de tudo o que há, para expressar-se, ele que cria de toda a eternidade, ele que é incriado e criador, nunca foi criado, sempre existiu. Por que ele? Para expressar-se, porque tudo que existe é ele, não existe nada fora dele. Por que é que ele, na eternidade de sua própria existência, por que ele optaria por manifestar-se sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, chato, repetitivo? Por quê? Essa é uma crença absolutamente humana. Porque o ser humano se limita-se a si próprio, limita o seu próprio agir, limita o seu próprio entendimento, limita as suas próprias noções, as suas próprias aspirações de compreensão. Então não é que você limita o que você compreende, mas você limita também aquilo que você pode querer compreender. Não é porque o ser humano da Terra coloca a si uma corrente desse tamanho que o Criador
de tudo o que há, agirá assim também. Então existem mundos infinitos, com civilizações, com povos, com culturas infinitas, infinitos modos de agir, infinitos modos de pensar, infinitos modos de relacionar-se consigo, com o outro, com a criação, com o Criador, com a natureza. Um extraterrestre é tão somente uma forma de vida, um espírito de um desses outros mundos que podem estar nessa galáxia ou em outra galáxia, nesse sistema solar ou em outro sistema solar. Imagina que a humanidade do planeta Terra expandiu muito. A ciência avançou muito. E aí a humanidade do planeta Terra fará a sua primeira viagem coletiva. Toda a humanidade do planeta Terra adentrará numa nave com uma tecnologia que hoje a gente desconhece. Entraremos nessa nave de altíssima tecnologia, incompreensível hoje para nós. E a humanidade, que hoje, né, que já se ama, a humanidade da Terra, que já se ama, já se respeita e tudo mais, fala assim: vamos viajar pelo sistema solar? Vamos ficar só no sistema solar? Vamos viajar pelo sistema solar? Vamos lá em Vênus, dar uma chegadinha nos nossos irmãos venusianos lá. E aí a humanidade do planeta Terra vai. E aí, chegando lá, os venusianos são espíritos com muito amor. Eles amam muito, né? Amam muito. Os irmãos venusianos amam muito, eles são muito evoluídos, eles vão olhar e vão falar: tá se aproximando uma nave de Vênus. Aí eles vão falar: são os nossos irmãos extraterrestres da Terra. São os nossos irmãos interplanetários de outro planeta. Então, para os venusianos, por exemplo, a humanidade da Terra, nesse contexto, será percebida também como extra-venusiano, entende? É de fora de Vênus, extra-venusiano, entende? Então, para eles, nós que estamos vindo de fora, seremos tidos como extraterrestres. Tudo bem. Imagina então que a humanidade da Terra sai de Vênus, fez esse passeio, deu uma chegadinha em Vênus. Oi, irmãos venusianos. Oi, nossa, vocês são de outros planetas. Eles vão falar: nossa, o corpo de vocês é engraçado, né? É diferente do nosso, a cor de vocês é diferente. Mas não é uma questão racial, racista, como às vezes aqui. É diferente, nossa, a pigmentação de vocês é diferente. Se bem que os espíritos da elevação deles não são ligados nessa questão de cor, assim, de formato desse jeito. Isso é uma coisa bem atrasadinha. Eles mais vão perceber o nosso comportamento. Eles mais vão estar atentos às nossas emanações mentais e emocionais. E isso sim chamará a atenção deles. Mas que é preto, que é azul, que é verde, que é amarelo, que é cristalino, não. Isso para eles pouca importância terá. E ainda que tenha, é uma importância em nível científico. É mais, nossa, que interessante, é diferente a anatomia do corpo, é diferente a vibração corpuscular da célula, é diferente, né? A emanação, é mais científico, não é uma questão como acontece aqui de profunda desinformação e equivocamento mental que há de, porque o branco, o preto, o indígena, nesses mundos esse tipo de coisa, graças a Deus, não existe mais. E a Terra um dia, se Deus quiser, e Ele quer, será assim igualmente. E ainda além disso, se Deus quiser, e Ele quer. Aí imagina que a humanidade da Terra pegou a sua imensa nave e foi atravessar a galáxia. Adentrou uma outra galáxia no cosmos infinito. E aí a humanidade da Terra, que nessa historinha que a gente está contando, vive um nível de maior elevação do que hoje, essa humanidade da Terra vai atravessar uma galáxia, vai entrar ali no sistema solar, vai avistar um planeta que vai chamar a atenção, mas vamos dar uma chegada lá?
E aí a humanidade da Terra vai dar uma chegada no outro planeta e vai encontrar um povo muito parecido em consciência com a humanidade da Terra hoje. Vai encontrar uma humanidade preconceituosa, orgulhosa, uma humanidade que ainda não faz viagens, né, planetárias, sai de um planeta, vai para o outro. Não. A humanidade desse planeta que a humanidade do planeta Terra irá visitar é uma humanidade que só se desloca dentro do próprio planeta e com uma tecnologia muito primitiva, né? Eles usam meios de transportes que têm rodas e que demora horas, dias, às vezes meses para chegar num lugar, semanas. Humanidade que tem um conhecimento muito pequeno do mundo, do próprio mundo e do universo, então nem se fala. Eles avistarão essa humanidade que chamará a atenção deles nesse futuro distópico, né? Esse futuro ficcional que estamos criando aqui. E essa humanidade desse planetinha até acredita que existe um criador, mas acredita que esse criador é limitado igual a eles. Então essa humanidade desse planetinha pensará, ué, eu não consigo entender essa coisa de outros mundos. Ele vai pensar na galáxia que ele tá. Pra mim só existia Bigluglu, né? Vamos inventar o nome do planeta. Ele vai falar, nossa, eu achei que só existia Bigluglu. Não achei que além de Bigluglu existissem outros planetas. Até que achei que existia. Mas essa humanidade vai pensar, mas eu achei que o único planeta que existia vida aqui nesse sistema solar, o nome do sistema solar, eu achei que nesse sistema solar só que tivesse vida inteligente. E aí, essa humanidade, né, com essas noções bem equivocadas de valores, de crença, de espiritualidade, mesmo de ciência, mesmo de filosofia, mesmo a própria noção e concepção de sociedade, essa humanidade, virá, né, vindo uma coisa diferente. No ar, né, no céu, o que é isso? Uma nave imensa, eles vão avistaram aquilo, eles vão começar a ficar apavorados, né? Eles vão começar a ficar assustados, apavoradíssimos. A humanidade blue. E aí, os terrícolas da Terra, que nesse futuro fictício, nesse futuro distópico, já é uma humanidade mais elevada, vai querer fazer contato, né? Cheios de amor para dar como são, né? Quererá fazer contato e se aproximará, cheio de amor para dar. Assim, oh, meus irmãos de Ugulugulu, olá, queremos falar um pouco com vocês, queremos só conhecer um pouco da cultura, não queremos nada, só conhecer esse lado da família, né? Que é assim que é, né? Eu vou conhecer aquele lado da família que eu não conheço, que é muita gente na família, né? A família cósmica, imagina. É uma eternidade, a infinitude não é suficiente para conhecer tudo o que se pode conhecer sobre os nossos irmãos cósmicos, não é? Os terrícolas se aproximarão, quererão fazer contato, e aí eles perceberão que os igluglenses começaram a apontar armas para eles. Canhões, bazucas, arco e flechas, pistolas e tudo o mais. Lá em Igluglu, os igluglulenses, há um tempo atrás, tiveram contato com uma certa energia, a energia atômica. Para os terrícolas dessa realidade superior, né, e distópica, essa é uma tecnologia já velha, já batida. Eles já passaram pela tecnologia, né, pela energia nuclear, eles já foram além, transcenderam. Então eles têm contato com armas, com ferramentas infinitamente superiores, com um potencial de destruição infinitamente transcendente, né, do que os uglulenses. E independente de ter contato com um armamento superior ou não, os terrícolas dessa realidade distópica, eles, veja,
só tem amor para dar. Eles não estão, assim, querendo invadir o Gluglândia para dominar as pessoas ou para comer os cérebros de ninguém. Eles têm mais o que fazer, eles estão simplesmente numa expedição cultural, né? Que precisa. Todos nós fizemos né, em algum momento expedições pelo cosmos, ou por mérito ou por aprendizado. O que quero dizer? Se você é um espírito que evolui muito e ajuda a humanidade com a qual você está encarnado a crescer, o Criador fala, olha só, aquele meu filho, com tudo que ele sabia e devotando-se para ser um espírito mais humilde, mais devoto, mais amoroso, olha o bem que ele fez. Assim que chegar o momento do desencarne dele, o Criador falará para os irmãos superiores, né? Convide ele, pergunte se ele tem interesse em fazer uma viagem pela galáxia fulana, ou mesmo por essa própria galáxia, conhecer outros mundos. Se ele quiser, o Criador falará, se ele quiser, porque o Criador respeita, isso é um presente, não é uma imposição. Se ele quiser, diga a ele que ele tem permissão para viajar com a nave X que está sob o comando do líder H, que vai girar aí 100 planetas, 100 culturas diferentes na galáxia ou no cosmos. Ele pode ir com vocês, ele tem essa permissão, é um presente que estou dando a esse meu filho porque ele merece, porque se com o conhecimento que ele tinha, ele fez tanto por esse mundo, quão mais ele não fará enriquecendo, né? Enriquecendo ainda mais. Então o Criador oferece essa oportunidade. E aí quando aquela pessoa desencarna, de qualquer religião, qualquer uma, porque aqui às vezes você pode ser até um católico meio rígido, um evangélico meio rígido nas crenças por conta do esquecimento, mas fora do corpo, você foi ou é, não é? Foi ou é um Exu, uma pombagira, um extraterrestre. Chegaremos nessa parte. Então, aí quando você desencarna, você recebe esse convite do Criador de viajar 100 mundos, 100 culturas diferentes, passar um período longo ali, um período longo em cada cultura, cada território, para aprender, para expandir a sua consciência. Não é? Você vai morar um período com cada cultura. Não é que você só vai passar, você vai ficar um tempo ali. Você vai se tornar um com aquele povo. Porque você já se tornou um com o Criador. Então, se tornar um com aquele povo, depois com aquele povo, é fácil. Porque vocês já são um. Entende? Você simplesmente vai se permitir experienciar noções e práticas diversificadas. Você descobrirá outras formas de amar. Você descobrirá novas formas de se relacionar consigo e com os outros, com a terra. Porque Deus é um só, mas a maneira de estabelecer conexão, a maneira de expressar esse amor é múltipla, né? Passa sempre, é claro, pela espiritualização. Passa sempre por esse canal. Mas depois que você se conecta consigo, você expressa isso de maneiras absolutamente abundantes, diversificadas e múltiplas. Assim é. Assim é. Falávamos de Gluglândia. Então os terrícolas nas suas naves olharão assustados e falam assim, que é isso que está acontecendo ali? Aí, como eles já vão estar há muito tempo no amor, há muito tempo no seio de Deus, então eles já esqueceram esse período que a Terra vive hoje, de ódio, de sacanagem, já esqueceram. Já está no passado da consciência. Está adormecido, está em profunda hibernação esse momento que a gente vive hoje. Em profunda hibernação. Então, os terrícolas lá dessa realidade distópica vão falar, não sei, de repente é boas-vindas, né? Porque o que mais pode ser? Porque a gente não quer fazer mal pra ninguém, só pode ser boas-vindas, né? E aí não, eles vão começar a perceber que eles estão recebendo bombardeios, né? Claro, não faz nem cosquinha na nave dos terrícolas, porque a nave dos terrícolas é feita com uma tecnologia muito superior, muito superior ao que na Gluglândia eles têm lá. Eles vão falar, cara, eu acho que eles estão querendo agredir a gente, fazer mal pra gente. E aí os terrícolas vão falar, fazer mal pra gente? Mas por causa de que eles querem fazer mal pra gente? Eu não tô entendendo isso. Eles não vão entender, os terrícolas. Você não tá entendendo, que conversa é essa? A gente só veio conhecer os nossos irmãos daqui, trocar, de repente a gente tem até coisa que a gente pode ensiná-los, ajudar pra eles.
E aí o bombardeio vai ficar mais alto. E aí os terrícolas vão perceber que alguns uglugulenses estão começando a desmaiar, estão começando a ter surtos, só porque viram a nave, nem viram os terrícolas, hein? Nem viram, que eles continuaram na nave, mas viram esse OVNI se aproximando da Ugulândia, e aí eles ficaram assustados. E os terrícolas estão vendo que a presença deles dentro da nave começou a gerar uma profunda desordem, uma profunda desorganização, um profundo desequilíbrio psicoemocional nos uglugulenses, que já são muito desequilibrados por si só, mas que na presença do OVNI terrícola, do OVNI terrestre, eles estão ainda mais desequilibrados. Alguns estão desmaiando, estão tendo derrames. E um dos terrícolas acabou de avistar que um gulugulense pulou a janela de casa e cometeu suicídio. Porque está apavorado, porque não sabe o que é o OVNI, o que é que vai sair de lá. E ele não quis esperar para ver, que é simplesmente a gente, né? Mais belos, corpos mais belos, mais evoluídos, mas somos nós. Imagina, você consegue imaginar você pegando um ônibus, um avião, indo para um país, presta atenção nisso, você consegue imaginar você pegando um ônibus, um avião, indo para um país na Terra mesmo, você é igual a eles, em corpo. Não vou nem falar de espírito e essência, você é igual a eles. E só porque você chegou, você desembarcou, presta atenção, só porque você desembarcou na rodoviária ou no aeroporto, existem pessoas dessa cidade ou desse país que você chegou, que você foi visitar. Tem gente que pegou uma arma na gaveta e deu um tiro na cabeça, ou que se jogou pela janela. Você consegue conceber uma coisa como essa? Então os terrícolas, coitados, assustados, ingênuos que serão, porque estão há muito tempo no bem, então eles esqueceram que é a maldade mesmo. Eles olharão para aquilo abismados e vão falar, gente, linha na pipa, eles não estão bem, eles estão, ó, chapadões, linha na pipa. E aí, né, eles até vão falar assim, vamos só apagar da mente deles esse momento. Vamos apagar da mente deles esse momento, porque eu acho que não foi legal a gente ter vindo, não. E às vezes os terrícolas têm uma tecnologia que possibilita isso. E aí eles emanam uma corrente de uma energia, fruto de uma tecnologia que já teremos desenvolvido, que vai apagar a memória, né, do pessoal, vai apagar a memória dos ugulugulenses de que eles estiveram ali. E eles vão embora chocados, assustados e sem entender nada. Então, para os ugulugulenses da galáxia, os terrícolas serão extraterrestres. Porque eles são de fora da Ugulugulândia. Assim como para os venusianos, somos de fora de lá. Então somos extras, de fora. Somos de fora. Tão somente isso quer dizer extraterrestre. É aquilo que é de fora da Terra. É aquilo que é de fora do planeta ao qual aquele povo, aquela humanidade está inserida. Tão somente isso. Então, é possível acreditar em extraterrestre e acreditar em Deus? Absolutamente possível. Porque somos todos filhos do mesmo Criador. Em Vênus, na Ugulugulândia, em Júpiter, em Marte e em qualquer outro mundo, em qualquer outro cosmo, inclusive, que existe. Somos todos fruto, né, de uma mesma família cósmica. Cada um vivendo a sua cultura, cada um lidando com os seus desafios evolutivos, porque por mais evoluído que seja a cultura, por mais evoluído que seja o povo que ali habita, que ali vive, por mais elevado que seja, presta atenção nisso, porque isso é sério, isso é importante. Por mais evolvido que você seja, você já tocou a angelitude, você já é um anjo, você já é um querubim, você ainda estará vivenciando os desafios evolutivos. Porque Deus sempre te cobrará mais.
Deus sempre quererá que seus filhos entreguem mais. Mais o quê? Mais amor, mais confiança nele, mais conexão com o todo. Deus sempre vai cobrar, Deus sempre vai provocar, vai falar, filho, mais, eu tenho mais para te mostrar, eu tenho mais para te entregar. Só que para eu te dar mais, você tem que estar receptivo e você tem que estar preparado. Receptivo nessas dimensões você já tá, mas você tem que estar mais preparado para lidar com isso, porque às vezes você até quer saber mais. Só que não é porque você já é um querubim que você sabe tudo que precisa ser sabido. Existem realidades existenciais quinquilhões de vezes transcendentes e superiores à consciência que um querubim exibe hoje. Então, imagina esse ser dessa realidade quinquilhões de vezes superiores a de um querubim. E um querubim, hein? É um deus cósmico, né? É um deus. É um deus, é um com esse todo mesmo. Né? Não tem hesitação, não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Esse querubim em contato com esse ser desse mundo quinquilhões de vezes superior, numa conversa com esse ser transcendente, o querubim não vai entender nada. Entende? Ele não vai nem entender o que eles estão falando. O querubim vai falar assim, irmão, imagina, todo amor, puro, puríssimo amor. Querubim falando baixinho assim, vai falar, irmão, eu queria saber um pouco mais sobre o amor, um pouco mais sobre não sei o que lá, eu quero saber um pouco mais sobre X coisas, esses assuntos. Aí o ser transcendente vai parar para ele e vai falar, não vai negar o conhecimento. Aí o querubim vai ficar assim, hã? Aí o ser vai explicar de novo. Aí o querubim vai falar, hã? Aí o ser vai explicar outra vez. Daí o querubim vai falar, E aí o ser transcendente vai olhar pro querubim, esse ser manso, amoroso, e vai falar assim, meu irmão, volta daqui a 1 milhão de anos. E aí a gente volta a ter essa conversa que você vai entender o que eu tô falando. Então, veja bem, meus queridinhos, minhas queridinhas. O que queremos dizer aqui para vocês é que existe muito, mas muito mais a saber. Existe muito mais a conhecer. Esses irmãos, esses seres superiores que pairam a Terra. Existem naves aqui, gente, pairando a Terra aqui acima, nitidamente. É só ir ver, é só falar, pai, abre minha visão rapidinho. Se você não for infartar, ele vai abrir. Se você merecer, ele vai te dar essa graça. Com certeza. São os irmãos. São os irmãos. É o outro lado da família que você não conhece. É o outro lado da família que você não conhece. E os irmãos tão loucos, né, no caso da Terra, para interagir, tão loucos para contar o que eles sabem, tão loucos para se relacionar. Então, que não se aguentam de vontade de descer, de falar, meu, gente, quero mostrar para vocês a nossa tecnologia. Essa tecnologia que vocês têm nem é tecnologia, isso aí eles vão falar assim, isso é macaquice. Isso é macaquice, eu vou dar tecnologia de gente para vocês. Eles estão loucos para isso. Eu quero mostrar a tecnologia para vocês. Que eles são puros, né? São mansos, eles são leves, então, uma elevação, uma leveza, um coração bom que eles têm, saltitante, que eles têm muito forte. Muito forte. Eles têm. Então eles estão sempre assim, né? Pra cima. Só que existem pra cima e pra cima. Às vezes o pra cima do extraterrestre é desse jeito. Oi, meus irmãozinhos. Oi, saudações. Sou de Regnarnushni. Ai, estou tão feliz de estar aqui com vocês, meus irmãos amados. Seres do riso, sabe? São leves, são transcendentes, aquela pegada. Aí tem irmãos que tem o pico lá em cima, que é mais sério. Sério pra gente, né? Sério pra gente, que é mais sério, é mais sisudo. Mas tá lá com a energia lá em cima. Puro amor, gente, puro amor. Puro amor. Que às vezes você vai contar uma piada pra ele, ele não vai rir. Ha, 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 ha.
Mas por dentro, ele está se acabando de rir, ele está se deliciando com a piada. Mas de um outro jeito. Ele está experimentando a piada de outra forma, em outros níveis. E aí você que não entende isso, você que acha que a palavra, que a boca é um instrumento melhor de comunicação que a gente tem, e é uma comunicação altamente primitiva, a boca, altamente primitiva. Às vezes a gente está falando com vocês, aí vem um monte de ideia, um monte de fala, e aí a boca é devagar para falar. E aí perde a ideia, aí vem um pensamento, aí você perdeu, sabe? É atrasado, tem que ajustar o timing. Lá é o pensamento. E não é que não tá gostando, não é que não é feliz. Tá gostando, é feliz, é leve, é saltitante, é puro amor. É detentor e manifestador, esse ser mais sério, de um amor incompreensível para a humanidade desse planeta. E aí tem seres. Tem seres rosa, tem seres azuis, tem seres pretos, tem seres vermelhos, tem seres altos, baixinhos. Existem extraterrestres que habitam naves pequenininhas, pequenininhas a nave. Às vezes só tem um, às vezes tem um pouco mais de um. Seres, ó, desse tamaninho aqui. Tem um filme que eu não lembro se é Bibs e o Homem de Preto, eu acho que não é, um outro. Eu vou ver se eu lembro o nome, que é do Ed Murphy. Que, olha que legal, isso existe, gente, isso realmente existe. Que a nave extraterrestre deles era um corpo humano. E dentro do corpo humano havia uma comunidade de extraterrestres, todos com o mesmo rosto, eu acho, se eu não estou equivocada. Agora eu não tenho certeza se todos eram exatamente iguais. Mas dentro, a orelha era a portinha que abria a nave, porque eles eram seres pequenininhos. Eles eram seres bem pequenininhos, habitando a nave que era o corpo. Vocês acham que isso não existe na Terra? Às vezes, você até já falou com um deles. Eles estão camuflados. Você falou com uma nave extraterrestre no formato de um humano. E você falou não com um ser, mas com vários que estavam ali, ó, comandando aquele corpinho, aquele corpão, mas eles, ó, pequenininhos. E você falou, deu tchau, pô, baita cara bacana. Ou às vezes eram esquisitos, você vai saber. E aí você falou, pô, cara estranho. E era isso, era uma nave extraterrestre em formato de corpo humano. Até isso existe. Entendeu? Então, meus queridinhos e minhas queridinhas, meus queridinhos e minhas queridinhas, vamos nos permitir saber e conhecer mais. Como sempre gostamos de dizer e reforçar aqui, você não precisa acreditar no que dizemos. De maneira nenhuma. Ninguém é obrigado a absolutamente nada. Mas, se você se diz um espiritualista, principalmente vocês que se dizem espiritualistas, principalmente vocês que se dizem cristãos, principalmente vocês precisam ter mais curiosidade sobre as coisas do Senhor. Porque, irmãos, é vergonhoso ver um espírito que bate no peito, diz que acredita em Deus, diz que Deus é o extraordinário, é tudo que há, Deus é o criador de todas as coisas. É vergonhoso ver um cara desse, uma mulher dessa, supor dúvida sobre a existência de outras dimensões, de outros seres e outros povos. É vergonhoso você crer que esse que é o ser que manda em tudo, tudo que é o todo-poderoso. É vergonhoso você acreditar que esse Criador infinito criou você e o resto dessa humanidade aqui, toda adoecida da cabeça. É vergonhoso você reduzir a criação do Pai a isso, a nós. Se a Terra ainda fosse uma humanidade legal, uma humanidade com a cabeça no lugar,
Eu não ia falar nem nada, eu ia falar, bacana. Ainda ia ser vergonhoso, mas ok. Mas você acreditar que o Todo-Poderoso teve poder para criar humanos equivocados como nós, é triste. Eu nem preciso falar da humanidade, porque qualquer um que tem um mínimo assim, um mínimo, ainda que não seja uma humildade legítima, a verdadeira humildade, mas qualquer espírito que tenha um mínimo de humildade, que olha para si e se percebe e sabe que não é referência de coisa nenhuma, não é referência de coisa boa, não é referência de conduta, não é referência de pensamento, não é referência de sentimento. Qualquer um que tem um mínimo de autorrealização de si, pensará, cara, eu creio que o pai fez coisa melhor que eu. Porque não é possível que isso é tudo que há. Deve existir pessoas melhores do que eu. E se o cara for um pouco mais humilde e um pouco mais ambicioso na evolução, na vontade, na sede de evoluir, ele ainda vai lançar essa aqui. Senhor, por favor, coloca no meu caminho espíritos mais evoluídos que eu, porque eu preciso estar inserido num meio com gente mas muito mais evoluído que eu, porque eu sou uma vergonha consciencial e eu quero conhecer formas melhores de se comportar, formas melhores de pensar, formas melhores de sentir, formas melhores de me relacionar. Por favor, coloca no meu caminho gente melhor. Porque não é possível que o Senhor, que é o Senhor, fez só isso. Você entende? Um mínimo de humildade. Qualquer religião que você tenha. Você seja um judeu, você seja o que quer que você seja, um Hare Krishna, não importa. Se você tiver um mínimo de decência, um mínimo de noção da realidade, de si próprio, você vai falar, cara, Deus deve ter feito coisa melhor. Não é possível que eu sou tudo o que há. Não é possível. Não é possível. E ainda que você tenha referências boas no seu convívio, de espíritos que você, pra você fala, cara, esse cara é pra mim a referência de um espírito evoluído na minha religião, ainda que isso aconteça, se você tiver o mínimo de comunhão com Deus, o mínimo de comunhão com o Criador, você não precisa ver espírito não, é comunhão, o mínimo de comunhão com o Criador. Se você tiver o mínimo, você vai falar, cara, olha que cara maneiro, olha que mulher maneira essa, que sensacional. Mas se existe uma pessoa como essa, se Deus é tão extraordinário, se Deus é tão maravilhoso, meu Criador, Ele deve ter feito alguém melhor ainda que esse. E talvez você vá ainda além. Talvez você fale, talvez Deus não tenha feito só um cara melhor que esse. Talvez tenham vários caras melhores, iguais a eles e melhores. E se você puder ir ainda, talvez exista um mundo com seres, com pessoas muito melhores que esse cara, que é referência para mim. E aí talvez, se você for curioso o suficiente, você vai olhar para o seu corpo um pouco. Você vai olhar para o seu corpo. Você vai falar, cara, que corpo bonito. Eu tenho um corpo bonito. Cara, eu corro, eu faço parkour, eu me contorço, eu canto. Olha que voz bonita minha. Cara, olha como a minha voz é boa, olha como tudo em mim é bom. Aí você vai falar, cara, mas Deus é tão bom. Deus é tão extraordinário, você pensará. Será possível que esse é o limite do corpo humano? Será que não existe algum lugar no mundo ou no universo que não existam seres, ou mesmo um único ser, com um corpo superior ao meu, com uma voz melhor que a minha, com um dom para a palavra melhor que o meu, com uma postura melhor que a minha, com uma conexão com o Criador mais que eu? Será que não existe? Você não precisa acreditar, mas você vai supor essa dúvida. É uma questão assim, gente, de brio, sabe?
Isso é humildade. É parar de achar que você é o centro do mundo. Você vai se questionar. Porque se você acredita em Deus como você diz que crê, e se pra você Deus é o extraordinário como você diz que ele é, não é possível que você ache que tudo que ele criou foi isso aqui. E acabou. Entende? Não é possível. Eu não sei o resto. Eu me recuso a acreditar nisso. Não é possível que você acredite que só existe você, que só existe essas pessoas, só existe esse mundo, só existe o seu planeta, só existe a sua religião. Por melhor que você seja, eu não desacredito que você faça coisas incríveis com o seu corpo. Não é possível que você ache que não existe ninguém que te supere. E ainda que você ache, não, tem alguém que me supere sim, mas não é possível que você ache que não existe ninguém que supere essa pessoa. Não é possível que você dorme com seu marido ou com a sua esposa toda noite. E eu não tô dizendo que você não ame, você ama tal. Mas não é possível que você realmente acredita no fundo do seu coração que essa mulher, esse homem do seu lado, é a melhor coisa que existe. É o melhor homem do mundo. É a melhor mulher do mundo. Isso não existe. Nem se a gente limitar só ao mundo. Não existe. Dificilmente será. Dificilmente será o melhor do mundo. Mas que seja o melhor do mundo. Porque sempre existe. Existe o melhor do mundo, o melhor do universo. Não que é melhor, mas mais evoluído. Mais evoluído. Mas aí se você entende que a casa do Pai é o universo cósmico infinito, então você tem que entender que você não está na Terra, você está no cosmos infinito. Na Terra é onde fica a sua residência, mas de repente o seu quarto. Mas a casa mesmo tem vários cômodos. A casa tem vários cômodos e várias moradas. Não é possível que você deita com essa pessoa toda noite e olha pra ela e fala, é o melhor que podia me acontecer. É o melhor que podia me acontecer. Que tristeza, né? Eu não tô dizendo que você não é legal, que a pessoa não é legal. Mas a gente cria com o que a gente imagina e a gente cria a partir do que a gente conhece, a partir do que a gente acredita. Se eu acredito que esse homem, que essa mulher, ou mesmo eu, sou o melhor que pode existir, se o limite da régua sou eu mesmo, se o limite da régua é esse homem, essa mulher ou é esse filho, então dificilmente eu vou presenciar coisas superiores. Porque no meu mundo, na minha crença, isso é tudo que existe. Supor dúvida é de extrema importância para a expansão da consciência. Não falamos de uma suposição de dúvida perniciosa, mas a saudável, aquela que desafia os limites das possibilidades, aquela que diz: será que não há algo melhor? Será que não há uma maneira melhor de agir? Será que não há uma maneira melhor de me colocar diante dessa situação aqui agora? Em mundos superiores, se pensará. Será que os seres têm essa conduta? Será que os irmãos extraterrestres têm essa conduta? Como é que será que eles são? Esse é um exercício também meditativo e que ajuda a expandir a consciência. Porque conforme você faz essa brincadeira de e se? E se algo melhor? E se algo ainda mais extraordinário? E se uma pessoa melhor? E se uma forma de agir superior? Quando você, presta atenção, abre
o campo com o questionamento desse, com vias à ascensão e à expansão consciencial, você está convidando a consciência divina a definir a realidade para você. Você está convidando ela. O que você quer conhecer? Você está imaginando? Então ela vai imaginar com você. Ela vai abrir esses campos para você. Ela vai te sugerir. E aí você vai começar a pensar coisas engraçadas. Você fala, nossa, será que existe um povo que é assim, assim, assado? Será que existe uma humanidade que as pessoas, todo mundo levita? Será que existe uma humanidade que não sei o que, não sei o que lá? Será que existe um mundo que é assim, assim, assado? E aí você vai achar que é coisa da sua cabeça. Às vezes pode até ser. Mas com o tempo, na persistência, você perceberá que não é coisa da sua cabeça. Que o Criador está colocando pequenas imagens, pequenas ideias de mundos que existem para você, na sua mente. E civilizações que existiram, que existem ou que existirão, porque para o Criador é tudo um eterno agora. Às vezes ele vai colocar na sua cabeça imagens de um povo, de uma civilização que não existe. Não existe, mas que existirá. Então você está vendo o futuro com o Pai, entende isso? Então, ET é tão somente um espírito que está residindo, que tem a morada num outro território. Na galáxia, no sistema solar. É só isso que é um ET. Nada demais. Gente, nada fora disso. A diferença é que existem ETs, existem humanidades extraterrestres, que a humanidade é muito, muito evoluída. Mas assim, é muito, muito evoluída mesmo, assustadoramente evoluída, é incompreensível para nós aqui. Incompreensível para nós aqui. Incompreensível. E existem ETs de mundos muito mais inferiores que a Terra. Mas assim, muito mais. Muito, assustadoramente inferiores à Terra. Que a gente vai olhar pro jeito que eles vivem lá, a gente vai falar, cara, eu sou o Arcanjo Miguel. Que humanidade é essa? Olharemos e vamos falar assim, cara, eu sou o Arcanjo Miguel. Vai dar até um regozijo. A gente vai sentir um júbilo. Vai falar assim, nossa, graças a Deus eu não tô tão mal. Que aquele povo tá fazendo? Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento é esse que esse povo sente? Nossa, eu sou o Arcanjo Miguel. Nossa, graças a Deus, porque os espíritos estavam falando que a Terra estava perdida, eu já estava com a minha autoestima baixa. Mas vendo como esse povo vive, nossa, eu tô... Nossa, até deu vontade de caminhar de novo. Eles são extraterrestres também. Muito inferiores. Muito inferiores. E existem extraterrestres que evoluíram na tecnologia, mundo, civilizações, que evoluíram muito tecnologicamente, cientificamente, mas na moral, muito pouco. Muito pouco evoluíram. Pouca comunhão com o Criador. Muito pouco evoluíram moralmente, espiritualmente, sabe? No amor, no respeito aos seres. Evoluíram pouquíssimo ou quase nada. Mas intelectualmente evoluíram bastante. Evoluíram muito, mas moral pouco, né? Que aí foi tendo conhecimento, foi tendo acesso às coisas que o Criador foi permitindo, e aí começou assim, vai descer. Começou a ter soberba do saber. E começou a achar que existem povos inferiores. E aí começaram a querer sair pelos cosmos para escravizar civilizações como a Terra. A Terra só não foi escravizada até hoje por seres de outro mundo, igual a Zuglulândia, né? No caso, a gente não escravizaria eles lá, mas a gente só não teve o assombro
que teve lá na Ugulugulândia, na nossa historinha? Porque a Terra está absolutamente protegida, entende? Existem frotas galácticas aqui acima do planeta, protegendo sobre a ordem, a tutoria de Jesus, Arcanjo Miguel. Agora, na verdade, é o Saint-Germain que está no poder, né? Que está na gerência, né? Na gestão da evolução da Terra, da humanidade da Terra. Entende isso? E existem humanidades extraterrestres que não houve tanto avanço tecnológico, mas houve um avanço estrondoso, moral, espiritual. São seres muito conectados ao seu planeta de origem, a Terra deles, no caso. São muito conectados, têm uma conexão com a fauna, com a flora, com a natureza. Eles possuem uma expansão áurica muito grande, né? Uma conexão. Quando chove, eles se tornam um com a chuva. Quando eles entram no mar, eles se tornam um com o mar. Eles são um com essa verdade, com essa natureza, mas eles não evoluíram muito tecnologicamente, cientificamente. Eles ainda têm que promover esse progresso dentro deles, porque precisa. Porque o que aproxima de Deus é o conhecimento e a expansão mental, emocional, espiritual. Então a gente tem que ter a união do coração com o racional. Quanto mais existe equilíbrio entre o que você conhece e entre o que você sente, mais angélico você é, mais um com Deus você é. Porque tem intelectualidade e tem uma moral elevadíssima. Intelectualidade e uma moral elevadíssima. Então, se eu me deparar com um extraterrestre na rua, um corpo muito diferente do meu, e será diferente, porque Deus é criativo. Lá no mundo dele, a densidade atmosférica é outra, o ar é diferente daqui, é diferente. Então o corpo também é diferente. É diferente para habitar aquele território que ele está. Se a gente tiver que encarnar lá, a gente não pode encarnar com esse corpo lá, porque a gente vai morrer. Ou porque a gente vai ter algumas questões que a gente vai passar, não tem como. Para a gente pisar em determinados mundos, a gente precisa estar com uma roupagem especial para pisar naquele mundo, porque senão vai fazer mal pra gente. Entende? Ou porque é muito elevado, ou porque é muito denso. É assim com os irmãos extraterrestres que também nos acompanham. Para eles pisarem na Terra, eles precisam de proteção, porque a emanação psíquica e emocional do terrícola é muito deletéria, é muito cancerígena, muito mesmo, de verdade. Então eles não conseguem vir de peito aberto. Eles precisam vir, eles vêm revestidos com uma roupagem para conseguir vir para cá, porque senão eles não conseguem. Senão a gente contamina eles, faz mal para eles. Contamina mesmo, é como se fosse um vírus neles. Eles têm que passar por tratamento para se libertar, para se livrar dessa doença aí. Entende? Isso também existe, isso também acontece. É a mesma coisa, gente. Dependendo do planeta que a gente for, a gente precisa de proteção, de uma roupagem, de instruções referente à cultura daquele mundo. Que aqui na Terra tem coisas que é normal. Por exemplo, aqui o pessoal come carne. Aí a gente recebeu a convite, falou assim, irmão, vamos ali no planeta, até falar uma coisa mais absurda. Aqui a gente pisa em formiga. Aí a gente recebe o convite para ir no planeta não sei das quantas, né? No planeta, sei lá, Vênus mesmo que seja. E aí a gente vai lá. Aí a gente tá lá num território, numa florestinha de Vênus, aí passa uma formiguinha. E a gente aqui, mesmo que a gente tenha um coração bom, a gente fala assim, eu vou matar a formiguinha. E mata com o dedo mesmo. Aí pim, mata com o dedo mesmo a formiguinha. Só pelo prazer de matar, tipo, não enxerga a formiguinha como uma criação do Criador, como um ser também. Não enxerga a formiguinha como nem sei o que pensa. Aí quando você vai dar um passeio lá em Vênus, por exemplo, em Júpiter, por exemplo, os irmãos precisam avisar, assim, escuta, lá no seu planeta, você tem um hábito que lá para o seu planeta é normal. Você gosta de matar formiga, não gosta? Ele falou assim, nossa, meu maior hobby é matar formiga. E o cara não é que é um espírito mau, não, mas é um hobby que ele tem matar formiga. É um hobby. Um hobby normal. Aí o ser... o líder da Nafara, então, a gente vai lá, você não me faça isso, tá? Porque senão você vai ficar proibido de ir lá de novo. Não me faça isso, você não tá na Terra.
Você tá em Júpiter, você tá em Vênus, não me faça isso. Aí você vai perguntar, ué, por quê? Aí eles vão falar assim, então, porque eles entendem a formiga como parte deles também. Eles já entenderam que a formiga é uma parte com eles. É irmão, é irmã também, irmãos menores. Você, na sua ignorância, vai achar uma loucura, vai achar que eles são desequilibrados, e vai falar, meu, baita frescura, você pensará. E quando você chegar lá e você ver a maneira como esses extraterrestres, como esses povos vivem e se relacionam entre si, só de você, ó, chegando perto, a emanação já vai te dar um tapa na sua cara. Aí quando você pisar lá e descer e for recepcionado com aquela onda de amor, aí você já vai ficar constrangidíssimo. Quando você vê a arquitetura, você vai falar, gente, que vergonha. E aí você vai ver, de repente, uma criança brincando com a formiguinha, vai saber. Ou não brincando, mas você vai ver o respeito. Você vai ver que tem um ser que tá andando, aí tá passando uma fileirinha de formiguinha, ele abre mais o passo para não pisar na formiguinha. E você faz questão de pisar no formigueiro. Aí você vai se sentir uma pessoa bem ruim. Você vai falar, cara, eu preciso muito melhorar, hein? Tô bem mal, cara. Tô péssimo, entende? Então é isso. Então se você vê um extraterrestre com um corpo diferente, certamente com um comportamento diferente do seu também, mais evoluído, por exemplo, você não tem que ajoelhar, você não tem que beijar o pé dele, o dedão do pé dele, entende? Eles não gostam desse tipo de coisa. Muitos não aparecem porque eles não querem ser endeusados, porque eles têm uma outra visão disso. Para eles, assim, eles só entendem que você está vestindo uma roupa diferente, mas que a gente é absolutamente igual. Claro, eles são mais elevados, no caso desses seres mais elevados, né? Eles entendem que eles têm mais noção, mais compreensão das coisas, mas não é que eles acham que eles são melhores que a gente. Então, se você ajoelhar para um espírito desse, eles vão ficar assustadíssimos. Eles vão ficar extremamente... Eles vão se sentir ofendidos, se você quer saber. Eles vão pensar, você está insultando não apenas a nós, como também o Criador. Como insultando a si mesmo. Se respeita, cara, vão falar para você. Sai desse chão, que vergonha. Que vergonha. Se você for ajoelhar para alguém, que seja para o Criador. Mas nunca mais você ajoelhe nem para mim, nem para outro extraterrestre. Você nunca mais faça um vexame desse. Que vergonha, vão falar para você. Então, esses seres superiores, extraterrestres, eles estão loucos sim, gente. Estão doidos. Querem aparecer, querem trocar. Sabe? Quer mudar tudo na Terra. Quer mudar tudo. Quer mudar a grade escolar, o que a gente aprende na sala. Quer mudar tudo. A política, quer mudar tudo. Eles querem mudar tudo. Pro nosso bem mesmo. Não é porque eles são impositivos. Pro nosso bem. Quer trocar ideia com a gente. Muitas vezes. De que jeito? Então, uns vão querer se matar. Outros vão querer matá-los. Outros vão ajoelhar para eles. São nossos irmãos. Só estão morando em outra casa. Você consegue imaginar? Faz o exercício comigo. Você consegue imaginar você saindo da sua casa? Você descobriu que você tem um irmão que o seu pai teve aí um casamento paralelo aí com a sua mãe. E aí o seu pai teve um irmão. Um outro irmão. Vários irmãos. Vários. Seu pai separou da sua mãe e caiu no mundo. Foi ter um monte de irmão. Foi fazer filho. Com uma outra mulher. Você consegue imaginar? Presta atenção. Aí esses caras, esses irmãos, vamos imaginar que seu pai teve 10 filhos com uma outra mulher. Aí esses 10 caras chegam e falam, gente, o papai teve um casamento antes da nossa mamãe. Vamos visitá-lo? E aí eles vão falar assim, pô, vamos visitar. Você descobriu onde ele mora? Ah, descobri. Eles descobriram onde você mora, eles vão lá e vão tocar a campainha um belo dia. Aí vai abrir a porta. Aí é você vai abrir a porta. Aí tá lá um monte de pessoas. São seus irmãos de sangue, né, do seu pai. Quando eles olham pra você, eles ajoelham. Ai, Francisco! Meu Deus, Francisco!
Você consegue imaginar isso? Ai, Joaquina! Ai, Joaquina! Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Isso é sério, gente. Isso é sério. Ai, mas o seu exemplo é histriônico. Não, cara. Não é histriônico, não. Gente, é exatamente isso. O meu exemplo é o exemplo que tem que dar. Não tá histriônico. É o exato exemplo que vocês precisam pra gente ver se acorda pra viver. Aí vamos fazer que é o contrário. Você descobriu esses 10 irmãos. Aqui na Terra você descobriu. Eles estão morando lá em Paraparinha do Sul. Aí você descobriu, você pegou o endereço. Aí você fala, cara, vou visitar os meus irmãos. Aí você chega pra ver os seus irmãos. Quando você olha pros seus irmãos, você ajoelha pra eles. Você consegue imaginar você ajoelhando pra uma pessoa que você nunca viu na vida? Não importa se é mais bonito que você. Pô, pensa a modelo mais linda que você acha. Pensa o homem mais lindo que você acha que tem. Pensa. Você consegue imaginar você olhando esse cara aparecendo na sua frente, se ajoelhando pra esse cara? Se ajoelhando pra essa mulher? É a exata proporção. É a exata proporção. Ou então não. Você consegue imaginar que você vai visitar esses irmãos? De novo, o mesmo exemplo. Você vai visitar esses irmãos. Quando eles te veem, eles tomam um susto que eles nunca te viram. Que é isso? Outro irmão? Fulano, pega a espingarda! Pum! Dá um tiro na cabeça. Você consegue imaginar um trem desse? Que bizarrice. Que bizarrice. Entende? É assim que é, gente. É assim que é. Né? E tem que deixar de ser assim. Porque chegará um momento, chegará o dia, está próximo, que os irmãos farão contato. Eles já começaram a aparecer. As naves estão aí, ó. Naves pequenininhas, naves em formato de corpo humano, naves. As naves maiores que estão aqui, ó, que é bem maior que o planeta Terra que tá aqui, ó, não, essa ainda não apareceu. Que se aparecer, acho que até eu vou ai, meu Deus do céu, é agora! Mas as naves menores, que ficam muitas vezes dentro dessas naves maiores, já começaram a aparecer. Eles estão por aí, gente. Eles estão por aí. São só espíritos com outro corpo. O corpo é só um invólucro carnal e perecível. Se amanhã ou depois você tiver que encarnar no mundo deles, você vai encarnar com o corpo que eles têm lá. Hoje talvez a gente olhe e a gente fala, nossa, que feio, é estranho. Tem uns que é estranho mesmo. É estranho mesmo. Pra gente é estranho, mas pra eles a gente também é esquisito. Entende? Ainda mais que o corpo terrícola, esse corpo aqui é muito atrasado. Então pra eles é como se a gente fosse macaco. Será que a gente tá em condição de falar, ai, que nojo? Porque eles olham pro nosso corpo que fede, que sua, que transpira, que faz cocô. Eles olham e falam, gente, eles fazem cocô. Eca. Olha pra você ver onde chega a arrogância do humano da Terra. Você faz cocô, amigo. Você tem intestino. O que você tá falando que você tá com nojo do irmão, que é verde, que é azul, que o zóio é na bunda? Quer dizer, o que você tá falando? O que você tá dizendo? Esses espíritos, muitos deles, eles têm o corpo. Eles têm até o intestino, mas eles não usam mais. Muitos deles não defecam mais. É um corpo mais evoluído. Não transpira, não tem que tomar banho. E a gente aqui que defeca tem que tomar banho de 5 horas, porque fede. Sabe? Tá com nojo do cara que tem tentáculos, que tem, sabe? Quer dizer, gente, é uma vergonha, sabe? Dá, assim, de verdade mesmo, é vergonhoso. E é vergonhoso escutar a espiritualista falando, você acredita em ET e em Deus? Não fala mais isso, cara, de verdade. Se você é esse tipo de gente,
Se você tem essa cabeça, não fala mais isso. É uma dica, é um toque. Porque aqui talvez você seja endeusado pela sua comunidade, né? Pelos seus iguais. É isso aí. Mas um dia o desencarne chega, né? O desencarne chega pra todo mundo. E aí a gente toma nota, né? Das coisas. Você desencarna, acorda do lado de lá, abre uma tela fluídica pra você. E aí a brincadeira começa. Aí você começa a perceber as melecas que você falou, que você fez. E mais, mostram a sua verdadeira aparência. Que se degenerou, né? Fruto das suas intolerâncias, do seu preconceito, do seu ódio, da sua visão limitada e estreita. Então você não é bonito. Às vezes não é que é horrível, mas é bonito, não é. Aí mostram a sua verdadeira aparência. E aí chamam um extraterrestre que você acha o mais nojento de todos. Aí mostram a vibração dele, as emanações emocionais dele, mostram que é só uma roupagem e mostram a verdadeira forma dele, porque ele também está usando uma roupagem do planeta que ele está. Mas a gente não é roupagem, a gente é essência, né? E aí fala, irmão, mostra a sua verdadeira forma. A verdadeira. Aí ele vai mostrar. E aí aquele extraterrestre com cara nojenta, com guerra, com tentáculo, com que a gente fala, gente, que diabo encarnado, que pra gente é muito feio. Aí vai mostrar a verdadeira forma. Cara, que vergonha vai dar. Que vergonha vai bater. A gente vai falar, meu Deus do céu, esse cara é lindo, meu. Que vergonha, meu. Que vergonha. E às vezes não, às vezes ele vai vir do jeito que ele tá ali mesmo, com aquele jeito todo esquisito dele lá. Mas a energia dele, as emanações, as intenções, vai ser te dado a oportunidade de escutar as intenções dele. Vai ser te dado a oportunidade de se conectar com o coração dele, com o que ele emana, com o que ele vibra. E daí, nossa, você vai querer enfiar a cabeça dentro de um buraco. E aí vão falar, irmão, olha só as suas emanações. Vem cá, você com esse corpo lindo, esse olho azul, verde, ou essa pele negra retinta, esse cabelo maravilhoso, cheio de trança. Vem cá, você todo preconceituoso. Vem cá, olha só as suas emanações lá na Terra. Aí vai mostrar as formas de pensamento que você criou. Aí vai mostrar o cara feioso do outro planeta extraterrestre que você xingava, né? Queria atirar nele. Aí você vai ficar vergonhado, vai pedir desculpa, né? E o irmão vai olhar pra você e vai falar, não, irmão, puxa disso. Eu entendo o seu momento, ele vai falar pra você. Tudo certo, eu entendo que é da sua evolução. Mas você vai expandir agora que você desencarnou, você vai começar a expandir, você vai interagir não só comigo, mas com seres de outros mundos, e aí vai te ajudar a você mudar seu modo de pensar. Nossa, que tapa na cara. Meu Deus. Ia doer menos se ele tivesse dado um tapa na cara. Entendeu? Mas aí você vai interagir agora que você tá aqui. Eu não sou daqui não, tá? Ele vai falar pra você, eu não sou dessa colônia. Ai, que dor. Ele vai falar, eu não sou dessa colônia não, eu não sou do nosso lar não. Ele vai falar pra você. Sabe arte e cultura? Eu tô 3 dimensões acima. 5, 10, 20 dimensões acima. Mas eu amo muito, né? Então eu tô sempre por aqui, que eu tô ajudando no processo da Terra. Mas eu não sou daqui não. Então você vai me ver bastante, mas não sempre. Porque eu tô 5, 10, 20 dimensões acima, arte e cultura. Mas eu venho porque eu gosto de estar com vocês. Tá tudo certo, irmão. Relaxa. E aí você vai falar, o quê? Esse cara tá 5, 10, 20 dimensões acima de arte e cultura, que é alto, hein? Lá é alto, vibração altíssima. Já não é mais colônia, não. Lá a gente já tá outra pegada. Bem acima. Seres que tem lá, são outros espíritos que tem lá. Outra qualidade, outra natureza.
E aí você vai ficar com essa vergonha, né? Essa vergonha. Aí ele vai embora. Aí você vai ficar com seus mentores do lado olhando pra você assim, que papelão, hein, meu amigo? Que papelão. E aí você vai ficar, ai, nem me fale nada. E aí, pelo menos você vai começar a trabalhar pra você ser uma pessoa melhorzinha, né? Então, no fim, valeu, né? Porque no fim, todo mundo já passou por isso que você tá passando. Todo mundo não. Sempre tem aqueles que se destacam, né? Mas no geral é normal, acontece da gente ter esse preconceito, tal. Normal, isso faz parte da vida, isso acontece. Isso acontece. Mas tem que parar de acontecer. Esse é o intuito desse vídeo. Então, vamos começar a supor dúvida, vamos começar a entrar em comunhão com o Pai e falar assim, Pai, faz uma gentileza, se existe extraterrestre, me explica o que é isso. Se existe extraterrestre, me deixa ver, me deixa conhecer, me deixa saber mais. Mas é com o Criador que você vai fazer isso. E você vai dar o tempo dele. Porque às vezes essa resposta não vai chegar hoje. Vai chegar daqui a 20 ou 30 anos, 50 anos, quando você tiver cabeça para lidar com isso. Porque agora você não tem cabeça nenhuma. Se aparecer o extraterrestre para você, agora na sua frente, você vai desmaiar. Você vai querer se jogar da janela. E não é para ninguém se jogar da janela. Entendeu? É isso, meus queridinhos. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo.